nossa parceria, ela começou em 2016, quando a gente se conheceu. Certo. E eu sempre falo, a gente nunca brigou. Já teve pensamentos contrários, né? Mas isso nunca saiu do respeito. A sociedade, ela não é muito diferente de um casamento, né, cara? Não é. Precisa ter, né, essa química, porque Sim. senão as coisas não acontecem. E não tem nada a ver com pensar exatamente igual, né? Eu sou fogo e muitas vezes o Fábio é água. E é um casamento perfeito. Show. Perfeito. Por quê? A minha vontade é de fazer acontecer. E o Fábio é o cara do processo. Entendi. Né? Legal. Vamos ter calma, vamos olhar um ponto. O Fábio... Porque as pessoas acham que é só pensar um negócio e ir lá e executar. Não é. Não é, Fábio? É processo, gente. Você Tudo é processo. A maioria dos negócios que não vão para frente é Justamente. porque falhou no processo. Maravilha, galera! Eliseu Aragão aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. Bom, galera, hoje a gente dá início a uma nova série. Vamos contar boas histórias de antes da grana, da fama e do palco. Essa é a nossa nova série. Bom, e a ideia aqui é a gente mostrar aquilo que ninguém viu, os bastidores da trajetória de artistas, empreendedores e pessoas comuns com histórias inspiradoras. Por isso, eu já te faço o convite. Se você conhece alguém que tem uma história inspiradora, que merece ser contada aqui no Aragão Cast, deixa aqui nos comentários. Quem sabe essa história não vai ser contada aqui no Aragão Cast. Bom, dito isso, nós vamos dar início aqui à nossa nova série. E hoje eu vou receber dois caras que eu tenho uma admiração profunda. Sou muito fã do lado empreendedor deles, mas sobretudo do lado pessoal. São caras do bem, são pessoas do bem e é o que vocês vão conferir aqui antes. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquela força pra gente levar essa história o mais longe possível. Depois, você vai apertar aí no sininho para você poder ser notificado de todos os nossos novos episódios. Beleza? Bom, dito isso, bora pro episódio de hoje da nossa série Antes da Grana, da Fama e do Palco. Os convidados de hoje são dois empreendedores que entenderam que cortar cabelo é muito além da tesoura. Eles estão há 7 anos no mercado de barbearia e entregam mais que belos cortes, galera. Eles elevam a autoestima masculina com estilo, conceito e personalidade. Eles criaram um ambiente único na barbearia deles. Um ambiente sofisticado e com um atendimento fora da curva. Cortar cabelo com esses caras é uma verdadeira experiência. Se liga nessa história porque é o antes deles que tem muito a nos inspirar. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Aragão Cast. Eu vou começar por você. Quem é você, Fabinho Barbeiro? Se apresenta aí com as suas palavras, do jeito que você gosta de se apresentar, meu querido. Obrigado pelo convite aqui. Para mim é um prazer estar aqui com você hoje e ver tudo isso aqui acontecer, né? Ser construído desde o início. E assim, eu fico assim, realmente feliz de estar aqui e você ter essa admiração por você e os nossos clientes ter conquistado todo esse espaço na barbearia que não é fácil. Legal. Né? Tá hoje num ramo que só cresce, várias pessoas
tende esse sonho de ter uma barbearia, e nós estamos ali também, mais uma barbearia, e fazendo diferente, né? Legal. Do que a maioria tem proposto a se fazer. Bom, eu sou Fábio, eu prefiro ser chamado de Fábio mesmo. Legal, eu sei disso. Assim, a barbearia A Rocha já tem 7 anos, mas eu, como barbeiro, já tenho um pouco mais, hoje, 9 anos. E é isso, não tem muito o que falar sobre mim, não. Legal. É esse cara aí, animado, né? E quanto a você, meu caríssimo Eberson, se apresenta pra gente aí quem é o Eberson por trás da tesoura e do atendimento atencioso que você tem, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado, Eliseu, pelo convite. Obrigado. A gente viu nascer dentro do seu coração esse seu novo projeto. A gente fica muito feliz de estar aqui e estar acompanhando seu sucesso. Legal. Então, o Eberson é um cara simples, é um cara filho da dona Genita, do seu Weber, pai da Catarina. Um cara que gosta das coisas simples, está com a família, né? Tá em reunião com as pessoas que ele gosta. Show. Está inserido no meio da beleza, no meio desse universo masculino. Então, esse contato com os clientes que viraram amigos. Legal. Então, é um cara simples. Estar inserido no meio da beleza, pra você é fácil, né, Eberson? Porque você é um cara que tem uma beleza avantajada, né? Então, é esbelto já por natureza, né? Fabinho, agora aqui, Fabinho, manda real pra gente. Se você tivesse que descrever em 3 palavras no espelho lá, na frente da sua cadeira, o que você escreveria ali, de canetinha mesmo, antes do primeiro cliente do dia? Eu colocaria assim, confiança, confia em você. Legal. Né? Faça diferente e busque mudar. Show. Inspiração. Mudar pessoas, né? Muito bem. E se reinventando, né? As pessoas pensam que o corte de cabelo é apenas corte, barba, não. Né? Realmente é assim, buscar o melhor da pessoa, né? Inspirar pessoas. A gente atende gente de todo tipo ali. E pessoas que muitas das vezes não estão no seu melhor dia, né? Então, através de um corte de cabelo, você pode reacender ali. Legal, né? Cara. Trazer legal. a melhor imagem. Então, a gente tem que estar preparado. Por mais que a gente esteja mal no dia, não podemos demonstrar isso de forma alguma. Show de nos bola. atendimentos ali. Então, isso é muito importante. Eu costumo brincar, e eu acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes. Não tem coisa que melhora mais a minha autoconfiança do que ir no barbeiro. Sabe? Isso parece que retirar aquele excesso de cabelo ali e dar uma ajeitada na barba, aquilo ali me recarrega de energia, que eu volto de lá revigorado, sabe? Toda vez que eu tenho uma reunião importante, algum assunto importante, que seja pessoal ou profissional, eu vou lá e agendo o meu horário, porque eu saio de lá revigorado. Mas é isso aí, né? Não é só sobre corte, né, Fabinho? É sobre autoestima mesmo, né, cara? Elevação de autoestima, né? A gente sempre conversa lá na barbearia, eu com os meninos lá, que a gente ali, nós temos que ter isso mesmo, né? Essa ideia de mudança. As pessoas procuram nós numa reunião, no seu caso, no casamento. Então, as pessoas têm que mudar essa ideia do barbeiro, né? Só corte e barba, não. Ali, quando você toma uma decisão na sua vida, a primeira pessoa que você procura vai ser o barbeiro. Né? Você vai casar, você vai formar, receber um diploma. Pois é, cara. Eu arriscaria dizer que o corte do casamento é o corte mais especial. Vocês percebem isso na prática? Ou tem alguma ocasião que é mais importante para o homem fazer aquele corte especial? Casamento também, né? O casamento, ele, sem sombra de dúvida, vai marcar, né? E tem uma diferença, né, no corte no casamento, no caso, porque é um corte que vai eternizar. Tá registrado, 30, né, velho? Cria memória. 40 anos, 50 anos, enfim. Então, ele vai estar nas gravações, nas fotos, eternizadas. Legal. Né? Então, ele precisa ser diferente. Tem que ter uma atenção. Cara, total isso aí, cara. A minha filha olha pro meu álbum e fala assim, papai, aqui você não tinha barba. Olha pra você ver, né? Ficou eternizado ali.
Não tem como voltar atrás e mudar aquilo ali, hoje né? talvez você não se vê mais sem barba. Exatamente, exatamente. Hoje eu sou um novo homem de barba. Ficou bom. Agora, para você, meu caro Eberson, imagina bem no cantinho ali do seu espelho, ali da barbearia, né? Se você tivesse que escrever ali uma frase com poucas palavras, descrevendo o Eberson para Catarina ler daqui a alguns anos, sobre quem é o pai dela, o que você escreveria ali? Ô, Eliseu, eu não posso deixar de falar a frase que eu tenho como um mantra na minha vida, que é a imagem e semelhança do Criador. Legal, cara. Então, é isso. Profundo. Eu sou a imagem dele, tá? Então, eu levo isso para minha vida. Esse pensamento de ser a imagem e semelhança do meu Salvador é no meu dia a dia. Então, eu dou o meu melhor. Perfeito. Então, quando um cliente senta ali, ele vai ter o melhor do Eberson, sabe? Show. Então, muitas vezes a gente não tá bem, muitas vezes a gente não quer conversar, tem dia que... E é normal, né, cara? É normal, natural. A gente é ser humano. E tem dia, mas sentou ali, o cliente é o rei. Então, ali eu tenho que dar o meu melhor. E eu não posso não deixar de dar o meu melhor, sendo que eu sou a imagem e semelhança do meu Deus vivo. Perfeito, cara, legal demais. Você já pensou se todos nós pensássemos dessa forma, cara? Nossa. O mundo seria diferente, né? O próximo, né, Eliseu? O próximo. É o exatamente. próximo. E eu costumo dizer, Eberson, que por vezes, lá na nossa infância, né, quando a gente era criança, a gente acreditava que poderíamos mudar o mundo, né? Sim. Isso é natural, né? Mas eu acho que quando a gente alcança a vida adulta, a gente precisa passar a entender que nós conseguimos mudar o nosso mundinho, né, cara? Ali que tá à nossa volta. Claro. Mas se todos nós fizéssemos isso, cara, o mundo seria completamente outro, né? Imagina, você mudar na sua casa, o seu mundo na sua casa. Perfeito, com a sua esposa, com os seus filhos. Porque começa ali. Exatamente. O mundo começa ali, na sua casa. E depois você estende isso para sua rua, pro seu bairro, pro seu trabalho. E Perfeito. aí vai, cada um fazer a sua parte, isso. o mundo é melhor. É isso. E isso contagia, né? É plantando a semente. Totalmente. É porque vira uma corrente do bem, né, cara? Claro. Porque, assim, dificilmente uma pessoa vai resistir 2, 3 bons dias seguidos e ela não vai reagir, né? Pode ser a pessoa mais fechada do mundo. Você passa por ela hoje, dá um bom dia. Ela vai olhar assim e falar assim, nossa senhora. No próximo ela dá bom dia. No próximo ela já vai, olha, mas hoje, de novo, no terceiro ela vai falar assim, uai, gente. E o Fábio, ele tem um time para isso. Aí que tá, eu sempre falo, né, para os nossos clientes lá da barbearia, eu sou o cara mais sério da barbearia, e o Fábio não, o Fábio já é o cara com leveza, que leva essa coisa gostosa. Isso é notável. Sim, e ele tem esse termômetro, ele consegue quebrar o gelo do cliente, coisa que eu muitas vezes eu não consigo, e ele quebra. Mas isso não é de agora não, tá? Isso já tem bastante tempo. Isso aí... Isso a gente brincava aqui, né, antes de entrar no ar, que os dois na barbearia, eles fazem o papel do policial bom e do policial ruim, né? Não que o Eberson seja um cara ruim, né? Mas é só para vocês entenderem o contexto, né? O Fabinho é o cara, né? É aquele cara que leva ali na conversa. Eu sou mais tranquilo. E o meu amigo Eberson é um cara mais centrado, mais sofisticado, mede as palavras. Mas eu tô aprendendo a ficar um pouquinho assim também. É isso aí. Mas, cara, o importante é ser do seu jeito. Não é isso, Eberson? Com certeza. É isso aí. E no negócio vocês se completam, né, cara? Esse que é uma... Eliseu, a nossa parceria, ela começou em 2016, quando a gente se conheceu. Certo. E eu sempre falo, a gente nunca brigou. Show. Nunca. A gente já teve pensamentos contrários, né? Mas isso nunca saiu do respeito. O respeito sempre foi mútuo. Legal. Sabe? Então, assim... o que me falta, o Fábio completa. Show. Entendeu? E é por isso que vem dando certo, né? Verdade. Eu acho que essa conexão... Muito bom. A sociedade, ela não é muito diferente de um casamento, né, cara? Não. Precisa ter, né, essa química, porque senão as coisas não acontecem. E não tem nada a ver com pensar
exatamente igual, né? Isso, exatamente. Cada um pode isso. pensar de um jeito, e aliás, isso é Exatamente. saudável Isso é. no negócio. Isso é não até é isso? saudável. Divergência ali em algum momento. Agora, o que não pode é um querer andar pro norte e outro andar pro sul, né? Não vai Aí, dar certo. obviamente, que não vai dar certo. Eliseu, eu enxergo da maneira o seguinte: uma sociedade, para dar errado, é muito fácil. Para dar certo, é muito difícil. Eu acredito até, Eberson, que nasce pra dar errado, né, cara? Nasce E pra aí, dar o errado. nosso desafio claro. é fazer dar certo. O desafio Justamente. natural é dar errado. E uma das Você- coisas é você não ter vaidade. É. Eu não querer ser melhor do que ele, Exato. sabe? Exatamente. Eu não é. querer cortar um cabelo melhor, fazer uma barba melhor que a dele, entendeu? Eu sei das minhas limitações Uhum. e sei dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes. Uhum. Então, é um casamento. Legal. É um casamento. Legal. É isso aí. Agora é o seguinte, meninos. Hoje, a Barbearia Rocha é referência, não tenho dúvida disso. Eu sei que vocês são mais modestos e às vezes vocês meio que, né, não gostam muito de Não, a gente tem uma brincadeira de falar lá dentro da barbearia, né? Que nós ficamos falando, não, a gente somos a melhor aqui do quarteirão, nós somos a melhor. Nós somos a melhor do quarteirão. A gente tem esse pensamento. Mas eu sei que não é porque eu sou cliente de vocês e eu também sou empreendedor. Então eu consigo ter um olhar tanto de cliente e aquele olhar meio que de estrategista ali, né? De entender o que está por trás do negócio. Então eu posso aqui seguramente afirmar que vocês são referência, sim, viu? Vocês têm um conceito muito forte, um ambiente, assim, totalmente fora da curva, viu? Mas eu queria saber o seguinte: quando é que vocês perceberam que o negócio tinha virado, que vocês não estavam mais apenas cortando cabelo, mas que estavam entregando uma experiência para o cliente com o conceito que vocês imprimiram no negócio? Eliseu, assim, eu acho que a chave virou para nós, de fato, na pandemia. Na Legal. pandemia foi um momento duro, né? um momento mais complicado. É daí que você pega o limão e faz uma limonada. Perfeito. Porque a gente nos viram, né, um dia fechado, Uhum. né, sem poder abrir as portas, com a possibilidade de ganhar uma multa. Cara, desafiador, enfim. hein? E a gente não podia recuar, não tinha como recuar. Então ali a gente nós tivemos um respaldo dos nossos clientes que inclusive foram, desse que vos fala, e foram, nos contribuíram. e a gente ficou aberto, né, um aberto fechado, né, porque atendendo ali com horário marcado, né? Sim, Vocês já sim. atendem com agenda, né? Sim, Mas naquela sim. ocasião era mais específica ainda, sim, né? mais específico e de porta fechada, Uhum. Eliseu, essa que é a verdade, né? Então de porta fechada e cliente batendo na porta, a gente subir na porta de aço, E achando que era muitas das vezes, fiscal, fiscal, né? muitas das vezes, e ali a gente viu que a gente estava, na verdade, estabelecido, que ali entendi. que a gente tinha vencido. Ou seja, vocês fecharam as portas e Sim. o cliente continuou indo até vocês. procurando. Justamente. Legal. Né? E foi interessante, porque na pandemia, na adversidade, é que nós criamos um dos nossos produtos mais vendidos, que são os planos lá. Perfeito. Assinatura. A assinatura. Assinatura. Foi logo na pandemia que tivemos uma ideia de outros produtos também surgiram logo, Aham. porque nós vimos a necessidade de atender esse cliente de uma melhor forma, né? Porque todos Legal. estavam passando Melhorar o custo-benefício. o custo para o cliente. Perfeito. Então foi muito bom. Nessa Perfeito. época, a nossa verba, vamos falar assim, o nosso orçamento caiu muito, Uhum. né? Então, o Fábio teve uma ideia de fazer um pacote aonde o cliente queria ir mais vezes, mas ia sair um pouco do orçamento dele, Uhum. e o Fábio entendeu isso e gerou uma receita maior para o legal. nosso faturamento. Vocês na criaram um pandemia. novo produto ali, né, cara? Isso. Muito Na bom. época que não tinha a barbearia por assinatura como é hoje. Legal. Então vocês foi meio que pioneiro ali, né, desse produto por assinatura. Agora, vocês falaram aí em assinatura, e aí eu não sou especialista na beleza feminina, não, mas eu, pelo menos, eu não tenho conhecimento, né? A minha esposa nunca me falou disso, que ela tem um plano de assinatura ali, de manicure, de cabelo, enfim. E isso eu vi lá com vocês. Inclusive, eu usufruo Você é um dessa dos que tem. assinatura, né?
Isso é muito legal, né? Porque já mostra ali a capacidade de vocês de entender que o custo-benefício também é importante, né? Por mais que vocês entreguem um produto que não é muito medido por preço, né? É muito mais valor, mas que mesmo assim é possível entregar uma experiência ali, né? De custo-benefício melhor para o cliente. É por aí mesmo que vocês... Foi mais ou menos assim aí que surgiu essa desenharam, ideia. Né? Porque o interessante é a pessoa ter um produto assim, de qualidade, né? Mas a que custo também, né? Tudo isso lá é muito bem pensado lá dentro da barbearia. Sempre eu e o Everson, a gente conversa muito em relação a valores e o que nós temos a oferecer, né? Para chegar num bem comum e todo mundo ficar satisfeito ali. Legal. As pessoas continuarem frequentando dentro do que você já conhece lá. Muito bem. Ô Fabinho, agora você me permite iniciar pelo Everson, porque o assunto que eu vou falar agora acho que tem mais a ver com ele iniciar. Depois volta pra gente, tá? Ô Everson, você acredita que o homem descobriu, cara, o barbeiro como sendo um serviço ali imprescindível pro conceito mesmo de cada profissional? Ou seja, um médico tem que entender como que ele deve se desenhar na barbearia para a profissão dele, um advogado, porque hoje é assim que funciona, né? Não existe um corte mais padrão que a pessoa vai lá e fala assim, corta desse jeito aqui. Não. Cada um é algo muito artesanal, né, cara? Sim. O cara chega e pede o corte de acordo com a personalidade dele, pessoal, profissional, familiar, enfim, é isso mesmo, né? Sim, sem sombra de dúvida, você está certíssimo. O seu raciocínio está dentro da lógica do nosso universo. Legal. Eliseu, nossos clientes, eles hoje, pela necessidade de se todo mundo vende uma imagem, todo mundo é vendedor, e as pessoas, o homem compreendeu esse chamado, compreendeu esse universo. Perfeito. E as redes sociais também. Então, hoje todo mundo está online todo momento. Todo mundo está... A imagem hoje é muito mais explorada, né? Com certeza. Então, o homem entendeu isso e vem para a barbearia buscar esse auxílio, né, de passar uma imagem melhor, né, uma imagem mais forte, mais harmônica, um cabelo sempre bem cortado, uma barba alinhada, produtos. Nós não temos só produto para cabelo e barba, a gente vende uma gama de produtos que sai às vezes até um pouco da barbearia, pensando justamente na imagem masculina. Perfeito. Né? Então é tudo isso, esse conjunto todo que o homem vem interessado. Né, um homem alinhado, com cabelo, com a barba, com perfume. Show, né? De bola. Então, a gente dá essa consultoria. Legal. E para você, meu caro Fabinho, é mais ou menos nessa linha mesmo? É mais ou menos nessa linha, porque, assim, só cuidado visual hoje ficou insuficiente, né? O homem quer mais. E, além disso, ele quer saber o que é melhor para ele, o visual dele, né? Então, assim... A gente está até tendo um intensivo lá, que hoje está muito comum o visagismo, né? Dentro das barbearias. Então, o que é visagismo? Conta aqui para esse ignorante. Não, nada. O visagismo é a mudança, assim, realmente tem a ver com mais linhas, curvas, legal, textura, imagem mesmo. Rapaz, você já fez esse negócio em mim. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas quando eu iniciei lá com vocês, a minha barba era fininha aqui no queixo, aqui, ó. Sim. E aí um dia o Fabinho virou e falou assim, cara, você tem o queixo mais avantajado, mais fino. Se você corta a barba aqui, ó, no queixo, projeta sobressai mais o seu queixo, projeta mais. E aí a gente foi descendo, e hoje o corte já tá aqui embaixo. Eu percebi que isso mudou mesmo. Sim. Eu saí daquele cara com aquele queixo avantajado e... Pô, obviamente que não mudou, a minha estrutura não mudou nada, né? Mas o desenho da barba dá uma visão diferente hoje, né? Parece que eu tô um cara mais harmônico. Você descreveu o que é o mais visagismo bonito, aí, né, meu caro Fabinho? Bom, bem mais. Muito obrigado. Muito obrigado. É nítido, esses dá pra elogios naturais, assim... É nítido, dá pra ver, a gente fica muito feliz, né? Se percebe logo, que a gente conhece... Espontâneo. Claro. Elogio espontâneo. Obrigado, Fabinho. Nada, mas é justamente isso. Legal. Você descreveu bem o visagismo. Não é mudar uma mudança assim, radical, mas é trabalhar com o que você tem, seguindo linhas, curvas, textura da barba, textura do cabelo, né? Vamos trabalhar para ver o que consigo fazer, o que explorar, retirar de melhor do que você já tem. Show. Entendeu?
potencializar, né, o que você já tem de bom potencializar ali. E esconder e às vezes, muitas vezes também né? Então isso vai muito de encontro com bate-papo, com essa troca de sintonia com o cliente. Perfeito. Então você tem que estar em sintonia total. Legal. O cliente sentou, escutar. Eu percebo muito isso lá. Escutar, conversar. Gente, o ambiente desses caras aqui é simplesmente espetacular. Esses caras são... cara, me falta palavras aqui para descrever o quão top é o ambiente da barbearia de vocês. Isso vai muito, Eliseu. Eu acho que não só a estrutura física, mas isso repassa essa sensação de bem-estar, acho que pela nosso nível de profissionalismo, aquilo que a gente entrega, o bem-estar que todo mundo fala, não, aqui é gostoso de estar, dorme na cadeira. Show. Né? Muitos clientes dormem na cadeira, porque... Eu durmo, Fabinho? Algumas vezes. Algumas vezes, né? Relaxamento total. Algumas vezes. Meus queridos, mas a gente falou aqui agora há pouco que a sociedade, ela passa ali por um casamento, né? Sim, total. E todo bom casamento começa com um namoro. Quando é que foi que começou esse namoro de vocês? Como é que surgiu essa conexão voltada para o empreendedorismo? Em que momento? Onde é que vocês se conheceram? Como é que foi isso? Bom, assim, eu já era casado na época, né? E a minha esposa tem uma irmã. Então, eu conheci o Ebs através dela, da minha Entendi. Da minha cunhada. Vocês namoravam as mesmas... ou melhor, irmãs. Namoravam irmãs. Isso, o Fábio já era casado. E no caso, eu já era casado. E aí você entrou no namoro. Entrou na parada. Isso. Legal, cara. E nos encontramos ali, num certo ponto, cada um em sua profissão, então não tinha nada a ver com beleza, nem nada masculino, e assim, de querer uma mudança, né? Partiu de a gente querer uma mudança e acabou que foi uma coincidência, né? Muito coincidência. Foi uma coincidência. E como que foi esse namoro? Já iniciou cortando caminho ou melhor, iniciaram cortando caminho ou já foi direto pro degradê? Não. Teve uma demorinha. Porque o Fábio, ele trabalhava como educador. E eu era vendedor de carro, consultor de veículos novos. E anos atrás, minha mãe sempre falou, por que você não herda a profissão do seu avô? Seu avô era barbeiro. 62 anos. Barbeiro. 62 anos de barbearia. Barbearia. Minha mãe sempre me incentivando. Que legal. Falando comigo. E eu cansado já dessa área de consultor de veículos, não estava querendo mais estar nesse meio. E eu me lembrei do que a mãe sempre falava comigo. Legal, cara. Como é que chama sua mãe? Minha mãe, Dona Genita. Dona Genita. Que veia empreendedora que a senhora teve, viu? Teve mesmo. Legal. Então, em 2017, a gente se conheceu em 2016, foi plantado no meu coração, né, esse sonho de me tornar um barbeiro. Show. Mas até então você não cortava cabelo? Nenhum, zero. Entendi, você só ia no barbeiro. Só ia. Nada além disso. Nada mais do que isso. Aí o Fábio também já estava começando a deixar a barba crescer, já estava se sentindo, né, que essa barba explodiu no Brasil todo, né? E o Fábio começou a ver vídeos falando sobre barba. Se interessando pelo assunto. E foi se interessando. E aí o que aconteceu? O Fábio teve no coração dele uma vontade de abrir uma barbearia. Legal. Eu também no meu coração. Mas a gente não conversava sobre esse assunto. Não teve esse contato inicialmente, né? Então, um dia, na casa dele, ele tá fazendo um jantar e eu fui convidado. Então quer dizer que além de barbeiro, ele também tem habilidades. Tava lá, na cozinha culinária. Tava andando ali. Bom saber disso, hein? Porque aí eu chego lá com a garrafinha de vinho e você... Claro. Um bom vinho. Legal. Mas vamos lá. Aí o que acontece? A gente foi conversando e eu falei que eu tinha um sonho. Ele também expôs o sonho. Naquele primeiro momento... Ninguém falou Eram assim. Dois sonhos. Era dois sonhos. Ninguém falou nada com ninguém, pô. Legal. Vamos continuar assim. Essa é a parte que ninguém vê, né? Sim. Essa é a parte do empreendedorismo que ninguém vê. Por isso que o nome da série é Antes da Grana, da Fama e do Palco. Sim. Então, Eliseu, passou um tempo, eu estava na igreja orando,
E ali eu já tava com alguns outros problemas, enfim, e eu coloquei a oração para viabilizar, para Deus colocar um caminho certo, cara. Legal. Né? E veio no meu coração. Sempre Deus fala comigo em poucas palavras, Eliseu. É mesmo? Sempre. Ele falou o Fabinho, ele falou assim, o Pretinho. Chama o Pretinho. Ele falou assim, chama o Fábio. Ah, não falou. Chama o Fábio, legal. Só isso. Deus é muito respeitoso mesmo, né? Muito. Não chama ninguém por apelido, né? Não vai divulgar. Chama o Fábio. E naquele momento, eu conversei com a cunhada dele, então minha namorada, né? Falei com ela, o que você acha? Acho que eu vou chamar o Fábio. Aí ela falou assim, o Fábio seria excelente, mas só tem um detalhe, ele tá querendo mudar. Ele não tá querendo ficar aqui em Belo Horizonte mais não. É mesmo? Aí eu fui conversar com ele. E o Fábio, ele já mudou um pouco já, mas eu conheço muito bem o Fábio. E o Fábio não é de falar nem sim nem não. Sei. Vou ver. Deixa ali nas entrelinhas. Segredo. Vou ver. E aí, ficou esse vamos ver. Um dia eu dei o checkmate nele. Falei, vamos fazer? Aí ele falou, então vambora. E a gente começou. Show. A gente começou a comprar tudo, ver ponto. E aí nasceu. E como a história de vocês, eu acho que o Fábio não precisa nem recontar, né, Fábio? É isso mesmo? Isso mesmo, exatamente. Algum não, complemento? Inicialmente eu não queria aceitar, né? Inicialmente eu fiquei assim, acho que não, melhor não. Igual ele falou, nunca responde de primeira, né? Tal. Mas você não respondeu de primeira porque você é um cara mais difícil mesmo ou porque você é mais cauteloso ali? Não, é que eu sou cauteloso mesmo. Eu coloco tudo na balança, eu gosto de analisar, mas acabou que vambora. Na minha humilde opinião, eu acho que quando você chama alguém para ser sócio, gera um certo desconforto. Gera. Né? Total. Então, talvez isso gerou um desconforto nele e pela gente ser tão próximo, ele não quis dar um não, fechar a porta. Eu já tive outra sociedade, né? Já vim. E a experiência foram boas ou não? Não, assim, não acabou, a gente acabou que teve que desfazer o negócio. Assim, o relacionamento normal, não teve atrapalhou em nada, mas pelo negócio não ter dado muito certo, aí eu fico meio assim, será que foi uma decisão? Com receio, né? Mas acabou que deu muito certo. Legal. Diferente da minha primeira experiência que eu tive. Né? Show de bola. Agora, uma curiosidade minha. Quem conhece vocês, a Barbearia Rocha, sabe que vocês estão numa esquina valorizada. Sim. À noite, quem passa na região é impossível de não olhar ali e aquilo ali é uma barbearia. Isso foi pensado? Vocês pensaram até no lugar? Tinha que ser uma esquina? Como é que foi isso? Foi igual McDonald's, que todos os McDonald's, a maioria deles, né, são em esquina. Esquinas, Vocês pensaram até nesse detalhe ou não? Aí que tá, Eliseu. Mais uma vez entra Deus. E entra... Sempre Deus, né? Sempre. Para nós que acreditamos. Sim. E entra a parceria. Legal. Eu sou fogo e muitas vezes o Fábio é água. E é um casamento perfeito. Show. Perfeito. Porque a minha vontade é de fazer acontecer. Logo. E o Fábio é o cara do processo. Entendi. Né? Legal. Vamos ter calma, vamos olhar um ponto. O Fábio, ele esteve na CDL, olhou qual que é o bairro que tinha mais homens, faixa etária. Você tá brincando. E eu nunca pensei nisso. Galera, é sobre isso. Porque as pessoas acham que é só pensar um negócio e ir lá e executar. Não é. Não é, Fábio? É processo, gente. Tudo é processo. A maioria dos negócios que não vão para frente é porque falhou no processo. Abriu uma barbearia num bairro que às vezes não tem demanda, né? Não existe demanda para aquilo dali, não é isso, Fábio? E é muito importante. Não pode atropelar os processos. É muito importante você saber quantos metros quadrados você vai precisar para o seu negócio. Legal. O mínimo, quantidade de pessoas. Quem é a pessoa que o seu negócio quer atender, né? Fala persona, né? Quem direcionado a quem. Isso tudo é muito importante. Perfil de público. É muito importante antes de você abrir um negócio em qual região. Isso vai te dar um direcionamento para você. Se errar menos, né? Perfeito. Então, é muito importante. Eu te interrompi, meu caro Everson, mas é nessa linha, né? O cara é 100%, realmente... Vocês 100%. Se completam nessa fase, né? Sim. E eu também, se eu for olhar assim, a minha esposa e eu, porque nós somos sócios, né? Eu acho que eu faço um pouco do seu papel. Eu sou aquele cara mais
agressivo Sim. de vendas, né? Sim, a gente vê sim. das vendas, Mas né? é isso O mesmo. negócio, a gente quer fazer acontecer. fazer acontecer. A venda é mais E aí agressiva. ela vem com a água ali, calma, Justamente. peraí, vamos medir, enfim, né? Mas isso é Verdade. importante, cara. Eu acho que é por isso que o negócio de vocês tem tanto sucesso. Agora, olhando para frente, vocês já têm aí um sucesso muito legal, né, cara? Na região nossa lá, com todo mundo que eu comento de vocês, ou já é cliente de vocês, ou conhece a barbearia e já tem curiosidade em querer ir lá. Tá esperando só uma oportunidade ali do barbeiro atual dar uma navaiada errada para poder ir lá e experimentar vocês. Mas olhando para frente, onde é que vocês querem chegar? O que vocês imaginam aí, né, para Barbearia Rocha para daqui 2, 3, 5 anos? Eliseu, eu penso numa revolução. Show. Né? O que eu penso em relação à barbearia, ela crescer mais, ela sair do bairro, né? Ela ser referência realmente na cidade. Legal. Então é uma das coisas. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar focado no processo. O meu processo hoje é de estruturação, né, dentro do nosso ambiente. Legal. Então, estruturar aqui para não queimar etapas. Porque tem muitos empresários que queimam etapas, né? Então, acha que é muito simples abrir um outro ponto. Mais uma, e a quantidade e a qualidade. Né? Então, a gente está vindo com visagismo, nós estamos pensando também no dia do noivo. Legal. Né? Que já é uma coisa que já era para a gente ter tirado do papel. Mas, enfim, são coisas que vão trazendo, né, esse reconhecimento e uma coisa que poucas barbearias estão fazendo. Perfeito. Poucos estão dedicando. Eu percebo que... E eu falo muito de ambiente, gente, porque eu me apego muito ao ambiente. Eu acho que eu preciso estar no ambiente certo, com as pessoas certas, que isso, assim, alinhada no meu propósito de vida, né? Porque não adianta nada você querer empreender e você tá andando do lado de pessoas que não empreendem por opção. Sim. Elas, entendeu? Não vai somar na sua vida. Então, eu gosto muito de ambiente. Para as pessoas que trabalham comigo, sabem que eu sou inquieto no escritório. Eu acho que o ambiente ali precisa ser muito bom, desde a estrutura física até o assunto, né? O papo que rola ali. E eu percebo isso lá em vocês, que desde quando eu estou lá com vocês, se não me engano, desde 2019 ou 2018, não sei, enfim, já faz um bom tempo. O ambiente físico, vocês estão sempre aprimorando, mudando ali um detalhe, que às vezes mudou um detalhezinho, a gente chega e acha que está numa barbearia nova. Além da filosofia de vocês, né, que aí é única de vocês e é algo muito bacana. Mas de onde é que veio esse conceito? Vocês foram buscar isso onde? Fora do Brasil? Ou aqui? Tem algum mentor que vocês olham para o cara e falam assim, não, esse cara aqui é o exemplo a ser seguido? Eliseu, no mundo da barbearia, sim, tem o seu Elias. Elias. E ele é daqui de Belo Horizonte, hoje já está em São Paulo. Né, virou referência no show de bola. Então, inclusive, Eberson, você pode virar para aquela câmera ali e falar assim, seu Elias, vem cá no Aragão Cast, a oportunidade que você contar a sua história antes da grana, da fama e do palco. Verdade, Elias. Seria um prazer ver você aqui no podcast do Aragão. Seria top, viu? Nosso amigo contar um pouquinho da sua história, eu sei que tem muita coisa a falar e nos ensinar. Fica aqui o convite. Né? Show de bola. Seu Elias, se compadeça pedido dos fãs e vem cá bater um papo com o Aragão. Pensa nisso aí com carinho, tá bom? Marca ele aí, viu, gente? Marca a roupa dele. Mas e aí, meu caro? Então, ele foi a grande influência nossa, né? Então, assim... Legal. O cara realmente é bom no que faz. É bom. E tem um conceito único, né? Um conceito diferente, porque ele... quando ninguém estava fazendo, ele foi o primeiro. Legal. O precursor. Legal. Então, a gente viu muita coisa dele, muito conteúdo. A estrutura que ele fala para a gente ter. Então, a gente seguiu boa parte do que ele falou. Show. Né? Show. Então, esse sucesso nosso tem muito disso que a gente colocou ele como perfil. Legal. Né? E a gente mirou aonde que a gente queria chegar. Legal. Isso é muito importante. É isso mesmo, meu caro
Fabinho. Seu Elias é a grande referência hoje, não só para vocês, eu imagino, né? No mundo Mas do empreendedorismo geral, né? O cara, assim, não só como barbeiro, como barbearia, que hoje, ele é referência no mundo empresarial mesmo, né? Show. Como empresário, como pai. Então, a gente pegou nesse início, assim, dessa jornada nossa, a gente pegou muito a referência dele. Show. Né, um pouco do ambiente. Nosso ambiente é um pouco mais diferente do que ele propõe para as barbearias dele, mas todo o conceito, como abordar, tratamento de cliente, tudo foi dentro dos conceitos que ele passa. E é legal você não ter tudo igual, né, cara? Sim. Porque isso mostra que você tá inspirando em alguém, mas você também tem uma filosofia própria, né? Isso é muito legal. Sim, isso é muito legal. Bom, meus queridos, vamos mudar de assunto, vamos para um assunto mais leve agora, né, pra gente poder dar uma descontraída. Não que a gente não esteja descontraindo aqui nesse papo gostoso. É ou não é? Já, eu tô relaxado. Legal. Mas quando vocês não estão cortando cabelo, pensando ali em desenhar uma barba bem desenhada, enfim, o que vocês fazem? O que vocês fazem ali no momento de lazer? Agora eu vou iniciar pelo meu amigo Fábio, tá? Total. Meu caro, tá pedalando, tá correndo, tá... Sei lá, o que você faz pra poder agora esquecer da tesoura? Agora eu tô me aventurando no mundo das corridas. Depois você tem que até me dar umas dicas aí, que eu não tô indo bem, não. Legal, hein? Eu não tô indo muito bem, não, mas eu tô aventurando. Mas é isso aí, ó. No começo, nada vai sair bom. Tô sentindo umas dores aí da corrida, mas eu gosto também muito de pedalar, né? Então, assim, quando eu não tô trabalhando em casa, assim, eu dou prioridade pra bicicleta. Os tempos, quando muito ocupado, pouco tempo, eu vou pra corrida. Que é mais fácil, eu calço um tênis, saio correndo ali, vou perto de casa lá. Mas eu gosto mais de pedalar. Legal. Você é do movimento, né? Eu sou. Eu gosto de pedalar. Mas agora com mais cautela. Eu não tô podendo pedalar, que eu já tive acidente com bike. Então, assim, agora eu tô mais tranquilo. Mas eu adoro bicicleta. Esporte é fundamental, assim, cara. Pra você relaxar, pra você até ter uma tomada de decisão. Você está com alguma dúvida, precisando de algum ponto legal. Espairece a mente, né, cara? O esporte é um momento fantástico. Ímpar. Legal. Então, para mim, eu sou um cara que sempre gostou de esporte, né? Então, para mim, eu não posso Agora, em que momento da sua folga, do seu lazer, sobra tempo para você ficar lá mexendo no Fuscão? O Fusca Que ano que é o seu Fusca? O meu é 76. Sei. 76 é uma das minhas paixões também. Fusca, carro antigo. Né? Mas o Fusca, pra mim... O Fusca é bom que o cara vira mecânico, né? O cara que não... o cara que tem um Fusca e não sabe mexer no carro, pô, não nasceu pra ele. E o bom da mecânica de Fusca é que é um alicate e um pedaço de arame. É bem simples. Já tá tudo resolvido. Eu achava que era isso também. Depois eu fui vendo que o negócio... Não é bem assim não, né? Isso tem que ter mais algumas coisas. Uma crença minha. Uma crença. O pessoal fala muito isso aí, mas não é bem assim não. Precisa de mais habilidade. Um pouco mais de habilidade. É simples, mas não é... É um simples, mas que tem que ter noção de mexer, né? Show. Hoje eu não procuro mexer muito. Tem um rapaz que mexe pra mim. Mas algumas coisas eu Depois da grana é fácil, né, Edson? Aí você já começa a ter um rapaz pra mexer pra você. Enfim. É muito legal. É uma das minhas paixões, assim. Muito bem. E pra você, meu caro Edson, como é que você recarrega as energias pra poder esquecer aquele movimento da tesoura? Família, Eliseu. Eu, diferente do Fábio, eu não faço nada na linha de esportes. Até é um descuido meu mesmo, porque no alto dos meus 43 anos, era para eu estar inserido pelo menos na academia. E eu não estou. Né? É uma falha minha mesmo. Mas o meu momento de descontração é estar com minha família, estar com minha filhinha, 1 ano e 10 meses. E é ali que eu recarrego. Que mesmo. Já tem... 1 ano e 10 meses, já... Tem bastante energia. Já dá pra bastante energia. Hoje eu passei lá na casa dele, o tempo todo correndo, e pega a bicicleta, e quer andar. Essa fase aí não para não, meu amigo. Não para não. É fantástico. E a gente se vê de novo, né, criança. Verdade, né? Verdade. E essa experiência de ser pai é transformadora. Eu costumo brincar que a minha melhor infância é hoje, cara. E principalmente eu que vim da roça, né? Claro. No interior, a infância ali era muito dura, enfim, cara. Então, a minha melhor infância é hoje com a minha filha de 5 anos, a Maria Luísa, e agora com o Luquinha, que tá fazendo 3 meses hoje, galera. Olha. É isso, muito bom. Fabinho, agora
me diz aqui com sinceridade, o que é mais difícil? Descer um paredão de bike ou mandar aquele corte no careca que chega querendo disfarçar a calvície como se fosse um milagre do barbeiro? Eu acho que o calvície é mais difícil. Mas, assim, na barbearia, pô, assim, eu já tô... Sabe quando você tá bem habituado no espaço e com a demanda que, assim, claro, a gente conversa, né? Tudo é conversado. Se não der pra fazer, eu falo com maior sinceridade, pô, esse corte aqui não é melhor a gente pensar em outra coisa, né? Não vai dar certo, não. Entendi. Não vai dar certo, não. Mas a gente tenta fazer, né? Pra pessoa sair satisfeita Legal e agradar. Como diz o Eberson, dá a sua melhor versão, né? A minha melhor versão vai ser. É isso aí. E pra você, meu caro Eberson, é mais fácil escutar um pai umas 5 vezes na madrugada dentro ou mandar aquele degradê no cara que chega na barbearia com a foto de revista e fala assim, eu quero igual? Acontece, hein? O mais fácil é ficar em casa com minha filha. É mesmo? Eliseu, hoje com o mundo, né, 100% online, os homens já chegam com uma foto referência. Sei. Então, ali a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque ele chega querendo aquele cabelo que ele não tem. Sei como. Aquele rosto que ele não tem. Sei como. Então, aí que é o complicado. Eu costumo brincar que isso aí é a síndrome da Marília Mendonça, né? Daquela música. Eu acho que o Eberson não é muito do sertanejo, não, mas você vai me ajudar. Aquela música que fala assim, me apaixonei pela uma versão que eu inventei de você, alguma coisa do sim, tipo. sim, sei. Sim. E é assim que acontece, né? O cara se projeta ali na revista, fala assim, não, eu quero ser igual. Aí chega lá e manda no seu peito. Abre o Google, abre o Pinterest, aí mostra pra gente a referência. Legal. Aí quando a gente olha assim... E como é que fala? Caramba. Vai dar certo, não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Como é que você fala? Aí tem que ter habilidade ali, né? Pra poder não frustrar o cara. Senão você perde o cliente. Mas você também tem que ser honesto também de falar, meu amigo, olha, isso aqui tem todo mundo preparado pra isso aqui, né? Isso aqui muda a textura do fio. Às vezes o cara quer que faz uma barba, mas nem barba ele tem ainda, né? Tem que deixar aqui barba. Você volta pra casa, deixa a barba. Vamos fazer um tratamento com minoxidil primeiro. Né? Então tem muito isso tem direto. Acontece sim. Isso é muito difícil, porque tem que ter um sim. jogo de cintura. É aí que entra a amizade, a consultoria. Legal. De falar, olha, transparência, né? Lindo para esse rosto aqui, mas para você talvez o mais indicado seria essa forma aqui que eu vou apresentar. Legal, né? Muito bom. Muito bom, vocês devem ter histórias até, né? Mas enfim, fica para um próximo bate-papo. Meus caros, eu já falei e repito, vocês têm um estilo único que une tradição e sofisticação. É assim que eu me sinto quando eu entro lá, que eu estou entrando num lugar sofisticado e que eu estou saindo de lá com um pouquinho mais de sofisticação, né, na minha imagem. Isso é algo que a gente percebe, a gente sente ali ao entrar na barbearia, né? O conceito de barba, do corte em si, né? Vocês já disseram aqui que a inspiração foi seu Elias. Sim. E vocês mesmos disseram que o ambiente não, que foi algo de vocês. Sim. Mas mesmo assim, vocês foram em algum lugar para buscar isso? Tipo lá nas barbearias de Londres, enfim. De onde é que veio, cara, aquele conceito único, aquelas poltronas ali acolchoadas, enfim. De onde é que veio esse conceito único de vocês? Passa muito pelo que minha bagagem de vida, e o Fábio também. E o orçamento, sem sombra de dúvida. Porque o orçamento nosso, ele foi limitado. Perfeito, cara. Né? Então, e aí vocês foram aprimorando aos poucos, legal. E é bom ressaltar aqui que 90% de tudo que foi feito na barbearia foi eu e Fábio. A gente sempre faz tudo. Show. Desde colocar piso, pintar, eletricidade, tudo. Faça você mesmo. Sim, 100%. Muito bem. Então a gente pagou pouco pela estrutura que lá tá. Legal, cara, legal. Então a gente já perdeu muitos domingos, muitas segunda-feiras. Show de bola. Pra tá lá. Ou seja, no início vocês fizeram por falta de recurso. Também. Depois vocês desenvolveram uma habilidade, né? De reestilizar Sim.
o lugar. O Fábio sempre fala, Ebson, a gente pode abrir uma empresa de reforma. Legal. Ou de consultoria para outros profissionais. Eu sempre gostei desse universo de arquitetura. Legal. Sempre. Então, as páginas que eu mais uso no Instagram são páginas de decoração. Eu gosto desse universo. Isso facilitou muito. Então, eu chego pro Fábio e falo assim, Fábio, vamos fazer tal coisa, aí eu mostro para ele, aí ele cosca a minha, isso não vai dar certo não, mas é o jeito dele. Hoje já chega assim. Então, a gente vai conversando, a gente vai sentando, olhando o que pode ser mudado. Por isso que a gente gosta todo ano de estar mexendo alguma coisa na barbearia. Isso é notável. Então, a gente traz vários elementos. Por exemplo, sofá. O Fábio sempre gostou do estilo sofá inglês, né? Legal. Por isso que eu fui lá em Londres, que eu entendi que tinha alguma coisa ali. Sim. Então é diferente. A gente gosta dessa pegada mesmo londrina. Legal. Show de bola. Meus amigos, agora o seguinte, eu queria voltar um pouquinho no tempo, né? A gente falou muito aqui do presente, do sucesso da barbearia, do conceito único que vocês imprimiram lá, isso é muito legal. Mas agora eu queria fazer jus aqui ao nome dessa série. Conta um pouquinho aqui, e aí nós vamos iniciar agora, meu caro Pedro Eberson, como é que foi ali um resumo da sua trajetória antes da barbearia? O que você fez? O que te fortaleceu, né, profissionalmente para você chegar hoje na barbearia com essa maturidade toda, né, para poder fazer diferente? Eliseu, eu não posso deixar de falar que foi o setor que eu era inserido, que era vendas. Legal. Então, a vendas, tudo é venda, né, Emerson? Tudo é venda. E para aquelas pessoas que têm preconceito, não, que eu não gosto de vender, que isso e que aquilo, você precisa entender que tudo é venda. A gente vende o tempo todo. Exatamente. Quando você coloca uma roupa em casa e olha no espelho, você está vendendo a sua imagem para você mesmo. Sim. Não é isso, Eberson? Sim, sem sombra de dúvida. E depois que você entende como que funciona uma das profissões mais antigas do mundo e consegue ter uma percepção de que um vendedor precisa fazer para ter um sucesso, então hoje eu coloco a venda em tudo. Legal. Em tudo. Legal. Então, eu comecei no Ponto Frio, né? Fiquei lá durante 7 anos da minha vida. Show. E eu sempre tive o sonho de trabalhar com carro, com veículos novos. E foi aí. E você buscou isso, eu busquei, entrei nesse ramo. Mas depois também, com o passar de anos, senti a necessidade de mudar. De eu querer algo novo. E aí que veio o empreendedorismo. Aí que veio. Na realidade, eu sempre tive essa veia de ser dono do meu próprio nariz, vamos dizer assim. Legal. Mas por N situações, me vi mais de 15 anos de carteira assinada. Show. Mas hoje a barbearia é uma bênção na minha vida. Maravilha. E você, meu caro Eberson, meu caro Fabinho, o que você fez antes da Barbearia Rocha? Assim, é uma coisa totalmente diferente. Eu falo que a barbearia veio para mudar realmente o que eu planejei para mim, assim, inicialmente, né? Porque eu vim total da área da informática, né? Então, eu sou técnico em informática e abandonei fazer sistema de formação, antes administração de empresa. Então, assim, eu vim de uma área que não tem nada a ver com cabelo. Você foi pra tecnologia ali? Fiquei na tecnologia, dei aula no curso técnico. Show. E chega um momento da vida, igual o Emerson falou, que, assim, tem uma mudança, precisa de uma mudança de chave. Na verdade, a saída, a gente fala da área de conforto, né? E eu quis uma mudança. E quis essa mudança e vi na barbearia uma oportunidade. Legal. Né? Que de um ambiente descontraído, fácil de trabalhar, sem muita pressão, onde eu tenho amigos ali, atendendo amigos, e isso para mim foi muito importante. Show. Essa mudança de chave, assim. Então, eu consegui fazer da barbearia, assim, o meu novo... a gente estava falando agora do hobby, né? De hobby. Consegui fazer da barbearia um hobby. É isso. Quando a gente faz o que gosta, aquilo ali vira um hobby, né? Vira. É isso. O Fábio falou uma coisa sensacional. Hoje, a maioria dos nossos clientes viraram amigos. Show. Então, hoje... E outra coisa que eu percebo na trajetória de vocês é que vai bem de encontro com o que você disse aqui no início do nosso bate-papo, né? Você, pela sua experiência, né, com vendas, é natural
e assim como eu, a minha experiência também sempre foi como vendedor, né? A gente acaba gostando mais ali do resultado, né? Da entrega rápida. E o Fábio vem de outra área que fortalece o processo, né, cara? E isso é aí que casa. Isso complementa, né, esse desafio empreendedor de vocês, né? E hoje vocês têm, além de vocês dois, né, que tocam o negócio, vocês têm mais uma cadeira lá, não é isso? Tem mais uma cadeira e no futuro mais uma. Show. Também. E mais uma, e mais uma, e por aí vai. E o legal é que quando você cria um processo, uma filosofia de trabalho, você coloca mais uma cadeira e treina o cara já entra exercendo ali, executando a sua filosofia e entra mais um e por aí vai, né? Isso aqui é a parte boa. Vocês vieram na frente, construíram o conceito, o processo e o cara que vem se encaixa no processo. Se não encaixar, você treina o cara. Se não der certo, muda e enfim, vamos assim. E o processo está garantido, não é isso? Maravilha. Meus caríssimos, eu já quero aqui iniciar agradecendo vocês pela disponibilidade, né, por abrir mão da folga de vocês. Barbeiro folga na segunda, né? Isso é um tanto quanto... Alguns folgas, nós não nesses luxos ainda. Entendi. Nós temos esse luxo e a gente não abre mão. Legal. Isso é muito bom, porque a folga também faz parte, né? Legal. Então eu quero agradecer aqui, né, mais uma vez, a cada um de vocês pela disponibilidade, pelo tempo de vocês, mas eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai inspirar outros barbeiros, né, que talvez estão iniciando agora a jornada deles, e eu não tenho dúvida que esse bate-papo nosso aqui serve de inspiração, tá bom? Bom, de fato foi uma honra tê-los aqui, tá? Obrigado. E aí, pra gente encerrar, eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês e deixar uma mensagem aí do coração de vocês. E se quiserem, fique à vontade para deixar as redes sociais de vocês, da barbearia, para quem quiser se conectar com vocês a partir de agora, tá? Eu recomendo muito, tá, gente? Além de amigos, são meus barbeiros. E eu falo meus mesmo, porque o Fabinho é o meu barbeiro fixo, né? Titular. Mas na ausência dele, eu vou lá e agendo com o meu amigo Eberson, o atendimento é o mesmo. Igual não vai ser, tá, gente? Porque o corte dos caras é uma verdadeira... É uma arte, né, cara? É algo ali artesanal mesmo. Igual artesanal. Nunca vai ser. Não. Mas eu fico tão satisfeito quanto. Por favor, meu cara, inicia por você, depois o meu amigo Fabinho. Quero agradecer a honra. Estou extremamente honrado e feliz de estar aqui, tá? Para mim, para o Fábio, é um motivo de alegria, né? E para quem está assistindo e está agora se vendo numa situação complicada do empreendedorismo, porque não tem incentivo, né? O governo, muitas das vezes, atrapalha, né? Enfim, parente, tem muita coisa para não incentivar essa pessoa. Legal. Mas rompe, porque vale a pena. É isso aí. Nós rompemos, né, justamente. Eberson? Isso tudo. É o que eu costumo dizer. A gente precisa atuar e colocar energia somente naquilo que está no nosso controle. Governo não está no controle, carga tributária não está no nosso controle. Então, mira o seu negócio, faz o processo bem feito, não é isso, Fabinho? Exatamente. E vai em frente. Acredita no processo, que vai dar certo. E você, meu caro, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Por você ter nos convidado aqui. É uma honra poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa trajetória, nossa história. E isso que você falou no final aí é muito interessante. Você já tinha me falado isso em algum momento, em off na barbearia, que confiar no processo e focar em você. É o que está no nosso controle. Eu não sei se você lembra que você me falou isso aí já. Então, obrigado. Mas, assim, quem está pensando em empreender no ramo da beleza, ou barbearia, ou qualquer outro, né, estude o seu mercado, estude quem você quer atender, até onde você quer chegar. Perfeito. Né? Define o seu público-alvo, né, Fabinho? Define o seu público, né? E faça um estudo, levantamento de tudo que você vai precisar, né? E não seja afobado, né? Pense bem. Respeite o processo. Respeite o processo. Vai doer? Vai.
mas você vai conseguir, tudo com planejamento. E se doer é porque tá dando certo. Exatamente, não é se isso? doer é porque você tá no caminho certo. É isso aí. Quem não suporta o processo não vive o propósito. Não vive. Não é isso? Pô, exatamente isso. Muito bem. E as redes sociais, por favor, para quem quiser se conectar com os meus barbeiros. Olha que privilégio seu. Eu tô compartilhando o meu barbeiro com vocês. Segue lá, a gente tá começando agora. Olha ali, Fabinho, ó. Olha ali direto e fala ali pra nossa audiência. O meu é @Fábio Sampaio, com no final. E da barbearia, para quem quiser ver o nosso E não esquece do microfone, tá? Que senão você olha lá, a pessoa te vê e não te escuta. E não me escuta. Barbearia é @Rocha Barbearia Clube. Muito bem, muito bem. O seu, meu querido? @Rocha Eberson. @Rocha Eberson. É um cara... É um conceito diferente, né? O Fábio é do povão, o Eberson é... Eu aceito dicas lá de bike lá, quem quiser me dar uma dica lá, melhor, de exercício também. Show de bola. Tô precisando. Muito bem, é isso aí, viu? É isso, galera. Esse foi o começo da série antes da grana, da fama e do palco. Bom, e se você curtiu, compartilha com alguém, por favor. Ajude a gente a ganhar o mundo. Se inscreva aqui no canal. Clica no sininho aí para você ser avisado de todos os próximos episódios. E não se esquece, galera, por favor, de apertar aí no joinha para você curtir o vídeo e ajudar a gente, ajudar o YouTube, né, a distribuir esse conteúdo para um montão de pessoas. E assim a gente conta cada vez mais histórias legais aqui. Tá bom? E se você está nos ouvindo pelo Spotify, avalia com 5 estrelas, que assim você também nos ajuda a levar esse conteúdo para um montão de pessoas por aí, tá bom? Bom, dito isso, eu fico por aqui, mas não sem antes te lembrar que o extraordinário está ao alcance de quem vive com propósito e decisão. Esse foi o Aragão Cast de hoje. A gente se vê na semana que vem. Fui!